Fala, gestor, tudo bem? E como vai o seu ROI? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de como calcular o ROI. E é óbvio que tudo isso da forma que eu sei e como eu sei. Então acompanhe. O cálculo de ROI basicamente é o retorno sobre o investimento. Ou seja, se eu investir R$10 e eu tive, por exemplo, 20 de retorno, o meu ROI nesse caso ele pode ser 2, como ele pode ser 1, como ele pode ser uma fração desse número entre 1 e 2. Tudo depende da forma como vocês calculam o ROI. Ou seja, existem inúmeras fórmulas. Nenhuma é a certa, nenhuma é a errada. Depende da forma como você vai querer interpretar aquele dado. Hoje a gente vai dar alguns exemplos. Aqui até estou com uma planilha aberta para a gente fazer alguns cálculos e vocês entenderem de algumas das formas que a gente calcula aqui na empresa. Essas formas elas podem ser muito personalizadas, tudo depende de como o gestor ou tomador de decisão ele vai querer interpretar esse número e qual a métrica que ele olha lá dentro internamente com sua equipe. Então aqui hoje eu vou falar as mais comuns, que é o cálculo do ROI reto, ou seja, o quanto eu investi e quanto eu tive de retorno, o cálculo do ROI menos o investimento, que é tirando o investimento sabendo quanto realmente retornou, e também tem o ROI com base num FII mensal, que é geralmente o que as agências costumam trabalhar. Mas lembrando que não existe a forma certa ou errada, somente um ponto de vista diferente em relação ao retorno. Até porque em todos os casos o retorno ele não muda. O número final, como vocês vão ver aqui nessas formas e nos números, ele geralmente será sempre o mesmo. Só o que vai mudar é o interpretador, ou seja, a fórmula que a gente vai aplicar de acordo com a nossa visão, ela só vai mudar o número do ROI como um todo, o retorno em si. Mas o valor de receita, por exemplo, ele continua o mesmo. Então não é a questão se eu vou aplicar um ROI com receita, um ROI reto, um ROI com comissionamento, um ROI com margem de lucro, um ROI com whatever outras funções que podem existir. Porque o número final sempre vai ser o mesmo, a gente não muda o valor da receita final. Então aqui na planilha eu vou colocar, por exemplo, o ROI reto, a ROI sem investimento, e o ROI sem investimento, menos valor fixo, por exemplo. E vou criar um cenário para vocês entenderem melhor todo esse contexto. Vai ser bem liçãozinha de faculdade, de escola mesmo. Vamos criar um personagem aqui chamado João. João possui uma bala, né? Não, vamos botar em receita, né? João possui R$10, por exemplo, vamos colocar em número, e deseja investir. A Maria, sua corretora, cobra 10% do investimento para fazer a gestão. No primeiro mês de trabalho, Maria conseguiu um retorno de receita de R$30. Agora vamos calcular como seria o ROI com base nesses cenários abaixo ali. Deixa eu colocar aqui. Eu sou meio chato, sou meio chato com formatação. Então vamos colocar aqui os cenários em cinza, fonte branca, e ao lado a gente vai colocar os ROIs com base em cada um dos cenários. Só para vocês entenderem a diferença realmente de cada um. O ROI direto é basicamente pegar o aqui, ó. Vamos separar também aqui, ó, investimento, comissão Maria, né? Comissão Maria e retorno. E receita captada. Vou botar aqui. O investimento foi R$10, a comissão é 10%. Aqui a comissão 10%. Então já vou aplicar aqui, ó. Então vou pegar o R$10 que o João investiu e vou já tirar o 10% da Maria. É isso, né? Beleza. Só que aqui eu quero em reais, né, amigo? Aqui em reais. E a receita captada foi de 30. Isso foi o que a gente colocou naquela equação. Então o ROI reto seria
a receita dividido pelo investimento. Então, o João teria um ROI de 3, porque ele pegou toda a receita que teve e dividiu pelo investimento. Esse seria o ROI mais comum e mais simples, né? O ROI sem o investimento, total menos o investimento dele, e vou ter 20. Então, agora eu vou dividir o 20, que foi a receita sem o investimento, dividido pelo 10. E o ROI vai cair para 2. Agora eu quero tirar não só isso, eu quero tirar também o valor que ele pagou para Maria, para saber realmente quanto retornou, sem o investimento e sem o valor de comissionamento que ele fez para Maria. Então eu vou pegar ali, ó, o total menos esse cara aqui, que eu já sei, menos esse cara aqui. Beleza. E eu vou ter R$19. Agora eu vou pegar esse 19 aqui e vou dividir pelo investimento. Então a gente tem todas as três variações do ROI. Eu tenho o ROI reto, que é basicamente 3, que é a receita dividido pelo investimento, ou seja, 30 dividido pelo 10. Eu tenho o ROI sem o investimento, ou seja, eu peguei a receita total, que é 30, tirei o investimento, que é 10, sobrou 20, e dividi o 20 pelo 10, que deu o ROI 2. Ou seja, foi 2 vezes o que eu investi. E também tirei aqui o comissionamento da Maria, no último, que é o ROI sem o investimento e sem o valor fixo da Maria. Então é o ROI, que é o 30 de receita, menos o 10, menos o 1. Ou seja, dá X. Esse X menos o dividido pelo investimento total, que dá esse ROI aqui. Entretanto, todas as informações aqui, elas podem oscilar conforme a fórmula que a gente aplicar, que ela varia muito. Tem e-commerce que ele quer ir lá e tirar a margem bruta, ele quer tirar, por exemplo, o custo de operação, o custo de salário, e etc, e etc. Ele quer ROI diferente por categoria e assim por diante. Então não existe uma forma certa ou errada. Existe uma forma adaptada para cada tipo de negócio, cada tipo de gestão, cada KPI ou métrica que a gente vai levar em consideração para tomar uma decisão. Mas quando a gente fala de ROI, quase sempre o valor que muda aqui não sofre alteração, não importa como tu vai calcular o retorno. Entretanto, a receita final que tu obteve, o investimento que tu fez, ele vai ser sempre o mesmo. Só vai estar incrementando uma ou mais linhas na forma do ROI, o que vai mudar o percentual ou o número final dele. Ou seja, o ROI, nesse caso aqui, ele pode ser tanto 3 como 1,9. Tudo depende da forma como ele for calculado. Entretanto, ele investiu 10 e trouxe 30 de receita. Isso nunca muda. Então, de forma geral, por hoje, a nossa ideia era só explicar um pouquinho mais sobre o ROI, que é basicamente o retorno sobre o investimento, e obviamente a gente falar um pouquinho sobre as diferenças de cálculo. Não existe a fórmula certa ou errada, existem maneiras diferentes de se obter um resultado para tomar uma decisão. Só que o investimento e o resultado final de receita geralmente são os mesmos. Então, então eu quero que tu mude o cálculo de ROI, porque daí eu vou ter um número mais verídico. Tu talvez vai ter um número mais de acordo com a sua realidade para interpretar e tomar uma decisão, mas o resultado final não muda. A receita não é variável. A única variação aqui são as fórmulas e aplicações para obter o retorno. Só que o retorno são R$30, a comissão da Maria são 10% e o investimento foi 10%. Então é só uma forma de interpretar o dado para tomar uma decisão. Então basicamente é isso, pessoal. Esse foi o fim do primeiro vídeo aqui do canal e espero que existam outros como esse para que a gente consiga entender um pouco melhor alguns indicadores, KPIs, fórmulas e também a gestão do e-commerce propriamente dita.